Mário Cortella irá desenvolver o tema Cenários de Antropodiversidade e do Conhecimento. Ao final de sua apresentação, com prazer, entregaremos a todos o seu livro A Escola e o Conhecimento, já em sua 5ª edição. Velocidade, mudança, quebra a nossa paciência. Por exemplo, desde 11 de setembro, desde os atentados nos Estados Unidos, que nós estamos tomando posição, estamos tomando postura, estamos compreendendo as coisas com muita velocidade. Não estamos prestando muita atenção no que está acontecendo. De repente, sabe o que nós aprendemos também desde 11 de setembro? Entre outras coisas, que a globalização hoje tão falada é só econômica, ela não é cultural. Nós não conhecemos outros povos, nós conhecemos apenas outros mercados. Nós sabemos do mercado árabe, sabemos do mercado chinês, sabemos do mercado afegão, mas nós não conhecemos a cultura árabe, a cultura chinesa, a cultura afegã. A nossa globalização hoje, tão decantada em várias circunstâncias, é de natureza econômica. Tanto que quando dos atentados, imediatamente se fez uma confusão inacreditável. Uma confusão imensa. Eu mesmo, como filósofo, acabei indo a alguns programas de TV exatamente para esclarecer um pouco isso, dizendo, calma, alerta, nem todo terrorista é árabe, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é fanático, nem todo fanático é terrorista. A coisa é um pouco mais complicada. Nessa hora, é preciso pensar o quanto que nós ainda não temos um cenário de antropodiversidade, ou seja, da diversidade humana. Nós temos isso sim, em muitas situações, apenas uma visão em relação a mercados. Do Oriente, especialmente do Oriente Arábico, o que nós conhecemos nos últimos tempos? Que a gente pode comprar pistache mais barato? Ou que as coisas vieram para nós de Taiwan, ou vieram também das Filipinas com um preço diferenciado. Mas como é que é aquele povo? Como é que ele vive? A maior parte de nós não fazia a mínima ideia, nem qual era a capital do Afeganistão. Exceto porque alguém te perguntou isso numa prova na nossa fantástica escola há 20 anos. Mas só ficou ali. A maior parte das pessoas não imagina que os países que estão naquele momento em confronto não são árabes. Não sabem que o Afeganistão não é um país árabe, que o Irã, que está ao lado no confronto, também não é árabe, que o Paquistão não é um país árabe, que é um país, aliás, criado artificialmente em 1947. Alguns acham que o Paquistão é um país antigo. Não é só o Paquistão, não é só o Irã, é o desconhecimento em relação a outras culturas. Isso que é externo é interno também. Nós temos hoje, nessa velocidade, pouco tempo para conhecer, olhar e atenção. Prestar atenção. A tal ponto que a nossa paciência se esgota. Eu viro para alguém e digo assim, olha, tem um livro para você ler que é muito bom. É muito grande. Eu vou te indicar um lugar que tem uma comida deliciosa, é longe. Olha, tem um lugarzinho lá em Campos do Jordão, que é um negócio maravilhoso. Logo depois ali do Horto, você vai achar, é longe para chegar lá. Só por curiosidade, essa paciência está vitimando, essa impaciência, aliás, está vitimando algumas das nossas áreas. Um exemplo. Aqui nesse auditório e no outro que está também assistindo, só por curiosidade, por favor, quem é que tem um filho que esteja estudando piano clássico? Por favor, levante a mão. Não tem ninguém. Sabe por quê? Nós vamos perder essa arte. Nós vamos perder essa arte na história da humanidade, porque demora. Precisa ter muita paciência. São anos e anos, horas por dia estudando aquilo. Não tem uma parte dos nossos filhos, ou até da gente, toca teclado. Mas o teclado é quase automático nas bases. Até eu toco. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos perdendo algumas artes. A arte da paciência. Quando apareceram os computadores, já se imaginou assim, agora sim nós teremos uma explosão de criatividade. Não necessariamente. Por exemplo, sistemas de pintura automática, como o Paintbrush, que está no sistema do Windows. Agora sim, você conhece algum jovem que depois de ter usado o Paintbrush decidiu pegar uma tela para começar a pintar? Não, sabe por quê? Porque dá a ideia de que fazer ao vivo é lento, demora, você não tem tempo. Isso altera o nosso cotidiano, muda o nosso dia a dia. Eu digo isso em vários lugares, queria repetir aqui. Basta observar nessa velocidade o seguinte, a criança que entrou este ano na primeira série do ensino fundamental, com 7 anos de idade no mês de fevereiro, para ser alfabetizado por nós, professoras e professores, entrou com 7 anos de idade no mês de fevereiro no ensino fundamental, que alguns de nós aqui fizemos com o nome de primário, e outros fizeram com o nome de primeiro grau. Aqui ninguém fez ainda com o nome de ensino fundamental. Ora, ela entrou com 7 anos de idade. Antes de botar o pezinho na escola, no primeiro dia, para ser alfabetizado por um de nós, ela já tinha assistido 5.000 horas de televisão.
Antes de assistir qualquer aula minha. 5.000 horas de TV. Calcula-se que uma criança assiste, em média, a 3 horas de TV por dia. Portanto, isso dá 1.000 horas por ano. Isto é, dos 2 anos de idade até os 7 anos, ela assistiu 5.000 horas de televisão. Ela assistiu National Geographic, assistiu Discovery Channel, mas ela assistiu novela, filme pornográfico, assistiu noticiário, assistiu propaganda, que é um meio pedagógico fortíssimo. É ali que você passa os valores humanos também, quem vale, quem não vale, o que serve, o que não serve. Ela assistiu 5.000 horas de televisão. Já imaginou? Aí ela vem, senta no primeiro dia de aula lá esperando para ser alfabetizada, e eu, atualizadíssimo com os novos tempos, inicio a aula dizendo: a pata nada. A pata nada. Quase que elas levantam e falam assim: leve-me ao seu líder. Hã? Você ri? Um pouco é isso, hein? Cuidado. Na tua empresa, no teu setor, na tua escola, pode ser que você esteja dizendo para os teus: a pata nada. Isso traz alterações profundas no nosso dia a dia. Só por curiosidade, todo mundo aqui passou pela escola e ainda nela está em várias situações. Por que que o tempo de uma aula é de 50 minutos? Só por curiosidade. Aqui, vários ficaram 10, 20, 30 anos dentro disso. Por que que a aula dura 50 e não 60, 70, 30? Você sabe que algumas pessoas passam pela escola e nunca pensam sobre isso? Né? A hora do psicanalista é de 50 minutos pelo óbvio. Quer dizer, você vai, né, porque eles têm 10 de intervalo entre uma consulta, uma sessão e outra. Mas a nossa, sabe por quê? Porque no início do século XX, a psicologia da educação resolveu estudar qual era o tempo médio de atenção que uma criança e um jovem podiam ter sem que houvesse queda nesse nível de atenção. E chegou-se a 50 minutos no horário diurno e 45 no horário noturno. Sabe qual é hoje, no último levantamento feito, as últimas pesquisas na universidade, o tempo em que uma criança presta atenção sem cair o nível? 6 minutos. Sabe por quê? Porque como ela é criada desde os 2 anos de idade assistindo TV, e nos programas matinais da TV, que são grandes meios educativos, o bloco é de 6 minutos, a hora que dá 6 minutos tem um break. E aí entra uma propaganda, alguma coisa. Porque o bloco é de 6 minutos. Ou é a fala da apresentadora, ou 2 desenhos. Aí entra um break. Resultado, a criança está assistindo nossa aula, e aí ela está olhando, de repente deu 6 minutos, cai a atenção. E a gente continua. E ela, se ela tivesse um controle na mão, ela tentaria. Né? Mas nada acontece. O que é que nós temos com isso? Nós temos uma coisa fortíssima, porque essa criança, esse jovem que está sendo formado hoje, ele é o profissional. Ele é o futuro, literalmente, junto conosco. Não é que ele é o futuro e nós não somos. Né? Tem gente que cai muito numa armadilha nostálgica, quer falar assim: ah, porque no meu tempo. Teu tempo é o futuro. O tempo de um ser humano é o futuro o tempo todo. Só não é teu tempo o futuro se você já tiver falecido. Agora, todo ser humano tem sempre o tempo como futuro. Nós vivemos de horizonte, nós não vivemos de passado. Nesse sentido, o passado é só um ponto de apoio. Nós vivemos de perspectivas. Você envelhece quando você não tem horizonte. Nesse sentido, repito, algumas pessoas dizem: ah, porque no meu tempo. Teu tempo é o futuro. Nesse sentido, de novo, se você olhar, você tem jovens aí hoje numa outra velocidade, numa outra mudança. E nós também nessa mesma perspectiva. O cenário hoje, ele é mais veloz, ele é mutável. Basta observar dentro disso mesmo a seguinte lógica. Já imaginou? Alguns ditados que se usavam até pouco tempo, você não pode mais usar com um jovem porque ele não entende. Por exemplo, você não pode dizer para ninguém com menos de 12 anos de idade, quando ele está falando alguma coisa e você não entendeu o que ele disse, você vira e fala assim: ah, não caiu a ficha. Ele fica olhando para você. Ele não faz ideia do que você está falando. Ele nunca viu uma ficha. Ele já nasceu e cresceu usando cartão telefônico. Se ele tiver menos de 12 anos, ele nunca usou uma ficha. Portanto, ele não faz ideia do que significa. Eu sou colunista do Caderno Equilíbrio, da Folha de São Paulo. Nesta quinta-feira agora, na minha coluna, sai exatamente uma análise disso que eu estou falando nesse momento. Tem ditado que você não pode usar mais. Lembra quando uma conversa estava chata, Rui? Você virava para a pessoa e falava assim: ah, vira o disco. Certo? Hoje você não pode. Como é que você vai falar isso para uma criança que já cresceu com o CD, que só tem um lado? Atenção no que eu vou dizer agora. Ninguém com menos de 14 anos de idade já pôs a mão numa máquina de datilografia. Ela não sabe como é que funciona aquilo. Só por curiosidade de novo, por favor, levante a mão neste auditório e no outro, quem fez curso de datilografia, por favor. E olhe para trás.
Passou horas e horas ali, A, S, D, F, G, C, L, K, J, H, A, S, D. Atenção, isso era critério de competitividade. Era, inclusive, algo que você pegou o diploma e guardou, enquadrou o diplominha. Teu pai te disse, se você não fizer datilografia, você não vai ser ninguém. Sabe quanto vale hoje? Até há 10 anos, não estou falando do século XIX, até há 10 anos, testes de datilografia eram usados nas empresas como critério de seleção. 90 palavras por minuto, era critério de seleção. Sabe quanto vale? Não vale. As crianças hoje com menos de 14, 12 anos de idade nunca viram uma máquina de datilografia, a não ser nos únicos lugares onde elas ainda ficam, que é a delegacia de polícia e escola. Certo? Então, ela não faz ideia. Vejo aqui vários de nós, no início dos anos 90, estritamente há menos de 10 anos, nos alegramos quando o local onde a gente trabalhava comprou uma máquina de escrever elétrica. Há 10 anos, não estou falando de há 30 anos. Máquina de escrever elétrica. No dia que apareceu a IBM com corretivo, que você começou a usar em 92. Aí você apertava o botão, ficava feliz quando podia voltar e corrigir. Né? Quando eu era secretário de Educação, antes do professor Solon, a gente implantou um sistema de informática na rede, mas eu mesmo não usava computador ainda. Fui usar logo que o senhor assumiu, em janeiro de 93. Falei, agora eu preciso aprender a fazer alguma coisa útil. Aí eu fui e aprendi a lidar com o computador diretamente, na sequência, não se mexia. Cuidado, hein? Não só muda-se com velocidade, como algumas coisas que eram diferencial competitivo, elas deixam de ser. O cenário é outro nessa mudança. Algumas coisas que nós temos no nosso dia a dia saem de cena. Exemplo, o menino que entrou esse ano na universidade, no mês de fevereiro, com 17 anos de idade, na GV, na USP, na PUC, eu dou aula, no Mackenzie, onde for, entrou com 17 anos no mês de fevereiro, se formou agora, já está aqui no CE, procurando necessariamente estágio. Ele entrou com 17 anos em fevereiro. Em que ano ele nasceu? O que entrou na universidade e terminou agora o primeiro ano? 84. O que está na universidade, terminando o primeiro ano, nasceu em 84. Quando o Collor foi eleito, ele tinha 5 anos. Tanto que para vários de nós aqui, Collor é memória, para ele é história. Ele leu num livro. Aqueles que fizeram o vestibular da FUVEST, a segunda fase da primeira etapa, anteontem, leram num livro sobre algumas coisas que são memória para vários de nós. A velocidade é tamanha, só basta observar o seguinte. O que marcou a vida dos nossos pais, por exemplo? E de vários de nós até, aqueles que têm mais idade. Fatos históricos que marcaram. Segunda Guerra Mundial para alguns, falta de trigo, broa de milho que era feita de fubá, ou falta de gasolina, gasogênio, né? Aqueles que são descendentes aqui nessa sala de asiáticos que ficaram detidos, havia alguns campos de retenção de asiáticos descendentes, ou eu, né, que sou descendente de italiano, em que até o time dos italianos, que era o Palestra Itália, teve que mudar de nome para Palmeiras, coisa que dá azar até hoje, né? Teve que mudar de nome, exatamente para poder sobreviver numa sociedade. Veja, depois, o que mais nós lembramos? Alguns lembram o suicídio do Getúlio em 54, outros lembram da chegada do homem à lua em 69, outros, olha que passos assim, outros do assassinato do Kennedy em 1963, e assim vai. Quais são os fatos que marcam hoje a nossa vida? Hoje já é terça, já é final de semana. Você já está no Natal, você acabou de desmontar a arvorezinha, você olhou a barraquinha do Unicef, estava sendo desmontado, agora já está montado outra vez perto da tua casa. Já é carnaval. Vocês se lembram do assassinato do primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, que abalou a humanidade, que aprofundou esse confronto, que infelizmente está agora numa situação muito pior. Que ano foi? Você se lembra do terremoto em Kobe, no Japão, que a gente acompanhou o resgate nos escombros por uma semana? Que ano foi? Agora, em agosto, fez 4 anos que Lady Di morreu. Já? Num domingo de março, você estava assistindo televisão e veio a notícia que tinham morrido os Mamonas Assassinos, que seus filhos gostavam tanto, você estava começando a gostar. Que ano foi? Você se lembra do escândalo dos anões do orçamento no Congresso Nacional? Que ano foi? Esse é todo ano, mas aquele clássico. De quando é? Ayrton Senna. Ayrton Senna a maior parte lembra. Tinha um vínculo. Isso. Mas para alguns lembra, 94. Atenção, eu falei só de coisas de 5 anos para cá. Você não tem mais memória. Elas saem. Este ano no Brasil, ineditamente, 2 senadores renunciaram. E na sequência, depois um terceiro, que era presidente do Congresso. Que mês foi? Mês. Atenção. Essa velocidade altera a capacidade de trabalho, de conhecimento, de escola, e vários de nós
a pata nada.